Vamos começar então? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, bom dia a todos. Peço perdão por esse atraso, mas é inevitável por conta da missa do Domingo de Ramos, né, que acontece às 8h30. Então, todo ano a aula de hoje acaba que atrasa um pouquinho. E hoje nós teremos uma aula extra, extraordinária, a mais, muito importante, que é a aula sobre a Semana Santa. Eu já falei para vocês, antes da aula sobre a Quaresma que o Renato deu, que a gente, além do catecismo da Igreja Católica, além de dar o conteúdo inteiro do catecismo, a gente procura dar aulas para vocês de cada tempo forte do ano litúrgico. Então, esta turma, aqueles que já estavam no ano passado, receberam uma aula sobre o tempo do Advento. Depois a gente teve uma aula sobre o tempo do Natal. Penso que boa parte de vocês tiveram a aula que o Renato deu, que foi sobre o tempo da Quaresma. E agora nós teremos mais 2 aulas voltadas para o ano litúrgico, a aula de hoje e a aula do domingo que vem, que são uma aula sobre a Semana Santa, que é a aula de hoje,
E no domingo que vem, domingo de Páscoa, o Renato dará uma aula sobre o tempo pascal, que se iniciará no próprio domingo, né, de Páscoa e irá até o domingo de Pentecostes. A Semana Santa se inicia hoje e vai até o domingo de Páscoa. E é o principal tempo do ano litúrgico. Às vezes vocês podem estranhar um pouquinho, a minha esposa mesmo reclama, não posso negar. Ah, mas tem aula no domingo de Páscoa. Hoje, na nossa mentalidade, infelizmente, as festas litúrgicas foram transformadas em feriados, né, no imaginário popular. Mas as festas litúrgicas, tradicionalmente, eram dias em que os padres davam catequese para os fiéis. Os padres reuniam os fiéis e davam catequese, além da Santa Missa, claro. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês desse catecismo aqui que eu recomendo que vocês comprem. A gente não utiliza aqui na catequese, mas como formação suplementar e depois que vocês concluírem, o Catecismo Maior de São Pio X, que está publicado pela editora Permanência, na introdução do catecismo tem uma carta encíclica do próprio Papa São Pio X, que foi um Papa que reinou sobre a Igreja no início do século XX. O nome desta carta encíclica é Acerbo Nimis, sobre o ensino, né, da catequese, o ensino da fé. E ele vai falar justamente, ele vai determinar naquele momento que os padres são obrigados, em cada festa do ano litúrgico, a dar catequese para os fiéis. Então é muito apropriado que no domingo que vem vocês tenham uma catequese sobre o tempo pascal com o Renato, porque aí vocês vão viver este tempo da forma mais profunda. A nossa preocupação é justamente essa, ao darmos catequese. É até um pouco inconveniente porque a gente interrompe a sequência de aulas sobre o catecismo e atrasa, entre aspas, a caminhada na doutrina do catecismo, mas, por outro lado, é fundamental que vocês vivam de forma profunda e concreta cada tempo do ano litúrgico. Então, hoje a gente vai falar da Semana Santa. Hoje, domingo de Ramos, é o primeiro dia da Semana Santa, que é chamada de a semana, a grande semana. Saibam que não há nenhuma semana mais importante na vida de vocês do que esta semana que se inicia hoje. Não há nada mais importante que vocês possam fazer na vida de vocês do que bem celebrar esta semana que se inicia hoje. Não há nada. Não há nada que se aproxime, porque na Semana Santa nós celebramos o mistério pascal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro da nossa vida, é o centro da nossa existência. Alguns de vocês estavam na missa, né, das 8h30, eu vi, estava lá também com a minha família. Quem não estava, é fundamental que assista a missa hoje ainda. Será que a gente consegue vir? Porque eu tentei, acho que foi ontem de manhã. Sim, as inscrições serão muito concorridas, isso é normal. Vir aqui pode dar certo, mas pode também ser um pouco de loteria. E aí eu dou uma dica para vocês. Tem uma paróquia aqui na Barra, e isso não é indicar o concorrente, porque não existe concorrência entre as paróquias, o que existe é fraternidade, a verdadeira fraternidade, que é a fraternidade católica. A paróquia São Francisco de Paula, aquela igreja redonda que fica ali não tem inscrição. Então é só descobrir o horário. Se precisar, me manda mensagem depois da aula que eu tento ver o horário direitinho para vocês. Lá não tem inscrição, não só para hoje, como penso que não terá inscrição para a Semana Santa inteira. Então, não conseguiu se inscrever aqui, para não ter que cair talvez nessa loteria, porque de fato a Semana Santa, graças a Deus, são dias muito concorridos na paróquia. Talvez a São Francisco de Paula, ali no Jardim Oceânico, seja uma ótima alternativa. Eu tento avisar quando eu sei com antecedência no grupo, quando abrem as inscrições, mas nem sempre eu consigo. Santuário de Fátima também ali no Recreio, uma outra opção, que é um espaço, não tem inscrição, é um espaço aberto também. Então, o importante é que vocês não deixem de assistir à missa hoje. E o Padre Paulo até fala na homilia de hoje, né, do domingo que eu já mandei para vocês, que os únicos dias que são de fato de preceito obrigatórios, como são todos os domingos do ano, são
este domingo, domingo de Ramos, e o domingo de Páscoa, o próximo domingo. As outras celebrações não são obrigatórias, mas o meu papel hoje para vocês será incentivar que vocês participem de tudo, de absolutamente tudo que diz respeito à Semana Santa, para vivê-la de forma profunda, espiritualmente profunda. Então não deixem de participar da Semana Santa, não deixem de vivê-la profundamente. Vocês, daqui a 7 dias, vocês olharão para trás e tenho certeza que ficarão muito alegres por essa vivência da Semana Santa. Então ela começa hoje, ela vai até o domingo de Páscoa. Hoje é o domingo de Ramos, né? A ideia é que a partir da Sagrada Escritura a gente possa explicar um pouco cada dia, né, da Semana Santa. Então vamos no Evangelho de São Marcos, que acabou de ser lido na missa, a missa de agora das 8h30. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Eu estou aqui com os formulários de inscrição, tá? Da catequese. Quem ainda não preencheu, pode pegar aqui e preencher, mas também, se quiser preencher no fim da aula, fica à vontade. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículos de 1 a 11. Frei Francisco leu esse evangelho no início da missa de hoje. Vamos lá. Jesus e seus discípulos aproximavam-se de Jerusalém e chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho, em que não montou ainda homem algum. Desprendei-o e trazei-mo. E se alguém vos perguntar: que fazeis? Dizei: o Senhor precisa dele, mas daqui a pouco o devolverá. Indo eles, acharam o jumentinho atado fora diante de uma porta, na curva do caminho. Iam-no desprendendo, quando alguns dos que ali estavam perguntaram: Ei, que estás fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus lhes havia ordenado e deixaram-no levar. Conduziram a Jesus o jumentinho, cobriram-no com seus mantos e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos das árvores e espalhavam-nos pelo chão. Tanto os que precediam como os que iam atrás clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de Davi nosso Pai, Hosana no mais alto dos céus. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Aí lançou os olhos para tudo que o cercava. Depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Então a Semana Santa, ela narra, né? Na Semana Santa nós celebramos os mistérios referentes à última semana de vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É a última semana também do tempo litúrgico da Quaresma. E aqui, no Domingo de Ramos, percebam que o Domingo de Ramos é a única missa do ano que tem 2 evangelhos. Por isso é que é chamado de Domingo de Ramos e da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque no Domingo de Ramos nós lemos o evangelho que narra a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, a entrada triunfante de nosso Senhor em Jerusalém, e ao mesmo tempo nós já lemos o mistério da paixão de nosso Senhor. Eu não sei se vocês sabem, a cada ano nós lemos um dos 3 evangelhos sinóticos. Então existe o ano litúrgico A, no qual nós lemos o evangelho de São Mateus. Existe o ano litúrgico B, no qual nós lemos o evangelho de São Marcos. E o ano litúrgico C, no qual nós lemos o evangelho de São Lucas. Este ano de 2021 é ano litúrgico B. Por isso é que
hoje, na missa de hoje, lê-se a entrada de Nosso Senhor em Jerusalém pelo Evangelho de São Marcos e também nós lemos a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo também no Evangelho de São Marcos. Vocês podem se perguntar, mas e o Evangelho de São João? O Evangelho de São João ele não está entre os sinóticos. Os sinóticos são os outros três porque eles seguem uma estrutura muito semelhante. Tem as suas diferenças, mas tem uma estrutura muito semelhante. O Evangelho de São João ele tem uma estrutura diferente, por isso ele está presente em todos os anos litúrgicos, mais especificamente nos tempos fortes. Então a gente acaba por ler o Evangelho de São João sempre, mas de maneira mais esparsa. Por isso é que na sexta-feira da Paixão, o Evangelho lido é o Evangelho de São João. Então na sexta-feira santa, a Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo sempre é lida pelo Evangelho de São João. Então hoje nós lemos este Evangelho, comentar um pouco então esta entrada de Nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, para que nós possamos tirar aqui frutos espirituais concretos. Primeiro, Nosso Senhor ele entra triunfante, ele entra de fato como rei, mas um rei que é humilde. E como é que nós vemos aqui que ele é rei? Quando ele é chamado de filho de Davi, Davi é o rei por excelência, é o rei de Israel por excelência, e Nosso Senhor ele é da descendência de Davi. Tanto São José quanto Nossa Senhora, eles são descendentes do rei Davi, e Nosso Senhor Jesus Cristo herda deles esta descendência davídica, então ele é filho de Davi e ele é rei. Outro elemento aqui que mostra que Nosso Senhor é rei, né? Um rei, ele tem poder sobre os bens dos seus súditos. É o que nós chamaríamos hoje em direito de desapropriação. Ele pode pedir que um determinado bem ou determinar que um bem seja desapropriado. Ele passa da propriedade do súdito para ele. Isso pode acontecer em definitivo ou por um tempo. Aqui Nosso Senhor claramente mostra a sua autoridade quando ele desapropria esse pequeno jumento, um bem de pequeno valor. E isso, é claro, não deixa de ser o cumprimento de uma profecia também. Há uma profecia no livro do profeta Zacarias que fala de um rei que entrará montado num jumento, um jumento que nunca foi montado. Este jumentinho ele não era manso, ou melhor, ele não tinha sido amansado. Para quem está familiarizado com essa linguagem mais rural, ele não tinha sido amansado ainda. E vejam que Nosso Senhor Jesus Cristo diz: o Senhor precisa dele. Então ele ordena que os seus discípulos peguem o jumentinho e que eles digam: o Senhor precisa dele. Então isso também mostra que ele é rei, mas ele é um rei humilde. Como o Frei Francisco falou na homilia da missa de 8h30, ele não entra em Jerusalém montado num cavalo branco, num cavalo imponente. Ele entra como um rei, mas humilde, montado num pequeno jumento. E vocês podem, de alguma forma, se sentirem ofendidos com o que eu falarei agora, mas não se sintam. O jumento é uma figura desta passagem que deve nos inspirar. De alguma forma, a nossa atitude deve ser a atitude desse jumento. Diante de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser mansos. Diante do comando de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos ser dóceis. Nós devemos permitir que Ele nos guie, que Ele nos oriente. Inclusive, a obra-prima, de um santo que viveu no século XX, São José Maria Escrivá, que é o fundador do Opus Dei, esta obra, a capa dela vem Nosso Senhor que entra em Jerusalém montado no jumentinho. A capa mais tradicional do seu livro chamado O Caminho, é a obra-prima de São José Maria Escrivá, nós poderíamos dizer. Neste livro está lá o jumentinho, porque São José Maria falava justamente isso, que nós devemos ser como esse jumentinho, dóceis e mansos, permitir que Nosso Senhor monte em nós, de fato, que Ele monte em nós e que Ele nos conduza, que Ele nos comande. Nós devemos permitir que nas nossas vidas nós vivamos para fazer a vontade dEle e não fazer a nossa vontade própria. E também uma inspiração aqui nestas pessoas que acolhem Nosso Senhor Jesus Cristo com alegria,
que recebem nosso Senhor com alegria em Jerusalém, com gritos, né? Hosana. Hosana é uma manifestação de fé que nosso Senhor Jesus Cristo é o Salvador, é o Messias. Hosana significa isso, salva-nos. Então é uma manifestação de fé aqui em nosso Senhor Jesus Cristo. E São Pio X dirá no seu catecismo que as pessoas que receberam nosso Senhor nesse momento são justamente os simples. São as pessoas humildes, as pessoas simples. No Evangelho de São João fica mais claro que esta multidão não é historicamente a mesma multidão que condenou nosso Senhor Jesus Cristo à morte. Essa multidão é uma multidão que testemunha o milagre da ressurreição de Lázaro, lá em Betânia, tanto que vai dizer aqui, aproximavam-se de Jerusalém, chegaram aos arredores de Betfagé e de Betânia, é o que diz no primeiro versículo. Então aquela multidão que testemunhou o milagre da ressurreição de Lázaro, que já tinha morrido há vários dias, muitos creram nele, dirá São João no seu Evangelho. Então essa multidão recebe nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém como Messias. Então o Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, que é uma trilogia, né? A primeira dedicada à vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo, aí tem um segundo livro que é dedicado justamente da entrada em Jerusalém até a ressurreição, e um terceiro livro que é dedicado à infância. Neste segundo livro, o Papa Bento XVI falará de forma muito correta que a multidão não é a mesma. Foi uma multidão que recebeu nosso Senhor Jesus Cristo com alegria em Jerusalém, e há uma outra multidão, incitada pelas autoridades do templo, que clama a Pilatos, crucifica-o. Só que o detalhe, o Padre Paulo faz isso, né, muito bem na homilia de hoje, como sempre, em nós essa multidão é a mesma. Para a nossa vida espiritual, nós precisamos meditar como se essa multidão fosse a mesma, porque é assim que nós somos. Em um momento das nossas vidas, nós recebemos nosso Senhor Jesus Cristo com alegria. Muitas vezes nos momentos fáceis, eu diria, nos momentos em que tá legal ser de Deus. Tem até, me escapa agora qual é a expressão aí da música da moda, que é claro uma música ruim, infelizmente com a maior parte das músicas da moda de hoje, né? Mas tá não sei o que, tá favorável, né? Quando tá não sei o que, tá favorável, a gente é de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente o recebe com alegria, mas nas nossas vidas, em muitos momentos, nós somos essa multidão que diz, crucificam, nos momentos em que nós traímos nosso Senhor, especialmente quando caímos nos nossos pecados, quando caímos nas nossas misérias. Então, essa reflexão nesse domingo de Ramos é fundamental. E é tão bonito porque nós lemos os dois evangelhos. Este evangelho em que a multidão recebe, e depois nós lemos na Santa Missa, e podemos fazer isso e até devemos em nossas casas, quando rezarmos intimamente diante de Deus, meditarmos essa diferença. A multidão que recebe com alegria em contraposição à multidão que diz crucificam, e perceber que nós somos assim muitas vezes. Então nós precisamos, desde já, romper com essa multidão que há dentro de nós que diz crucificam, e ficar apenas com essa multidão que recebe nosso Senhor com alegria, que recebe o jumentinho também, inspirarmos-nos ao mesmo tempo no jumentinho e nessa multidão que manifesta a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que manifesta a alegria de recebê-lo e de viver para Ele. Então é isso que nós celebramos no Domingo de Ramos. E o Padre Paulo também fala que, de alguma forma, o Evangelho da Paixão é colocado aqui, porque como os outros dias não são dias santos de guarda, isso faz com que todas as pessoas que, claro, vão à missa aos domingos, como nós devemos fazer, meditem o Evangelho da Paixão. Que nenhuma pessoa deixe de meditar, deixe de ouvir uma pregação sobre o Evangelho da Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós entramos na Semana Santa. Dou conselhos práticos a vocês. Tentem meditar a Paixão em todos os dias da Semana Santa. Não somente hoje,
meditem, rezem sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira. Esses 3 dias são dias aparentemente comuns. Quem for à missa esses dias, ou quem ler as leituras do dia, que eu sempre mando lá no nosso grupo, verá que são dias que não estão entre os principais. Nós não chegamos ainda no tríduo pascal, que começará na quinta-feira à noite, mas são dias muito oportunos para que a gente já comece a meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é uma meditação que não pode estar descolada das nossas vidas. Eu preciso entender que todo aquele sofrimento, todo aquele derramamento de sangue e o ato final de dar a vida por nós foi para me salvar, foi para nos salvar. Foi por causa dos meus pecados que ele teve de sofrer. Foi por causa dos meus pecados que ele teve de dar a vida. E isso, é claro, deve nos mover à conversão. Isso deve nos mover à mudança de vida, a rompermos com a vida velha, a rompermos com o homem velho, para vivermos uma vida nova, para abraçarmos o homem novo que Deus quer fazer de nós. E vocês, num contexto de catequese, ainda mais. Eu falei isso na primeira aula que eu dei nesse ano de catequese, que vocês estão aqui para se converter. Não é simplesmente para receber um ensino da doutrina. É claro que tudo começa pelo ensino da doutrina e da palavra de Deus, mas o fim da catequese é a conversão do aluno. O fim da catequese é a mudança de vida do aluno, e que o aluno caminhe pelo caminho da salvação, que ele caminhe pelo caminho que nos leva ao céu, à vida eterna com Deus. E é claro que a Semana Santa de um ano de catequese, ela é ainda mais especial por essa razão. Fala, querido. Pedro, a paixão seria Deus ter colocado a sua vida, né? Jesus ter colocado a sua vida na cruz em razão dos nossos pecados, ou seria ele ter sido... Paixão é o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que ele padeceu para nos salvar. Por isso é que a gente fala paixão, morte e ressurreição. A paixão é tudo o que ele sofreu, especialmente, na realidade, nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu a sua paixão desde que ele se fez homem. Nós precisamos entender isso. Deus se fez homem. Isso é algo que a nossa razão limitada não atinge na sua inteireza. Deus se fez homem. Isso é uma humilhação que nós não conseguimos compreender. Então a paixão já começa na encarnação, quando Deus se faz homem. E não somente se fez homem, Deus foi criança. Os meus filhos nasceram na perinatal. Deus nasceu num estábulo. Os meus filhos tinham lá um berçário, uma incubadora, uma cama aconchegante. Deus ficou num coxo, porque o presépio é algo muito belo nas nossas casas, e tem que ser mesmo, mas o presépio é uma realidade inóspita, se nós formos olhar. E ele nasce num estábulo, fica num coxo, que é a manjedoura. Nosso Senhor, que é Deus que se fez homem, teve que ter as suas nádegas, desculpa a palavra, limpas por Nossa Senhora e por São José. Deus que se fez homem teve que ser alimentado, teve que ser ensinado a andar. Vejam que isso é a paixão. Só que é claro que há um ápice disso no tríduo pascal. Há um ápice disso no momento em que ele, de fato, vai dar a vida por nós. Mas a paixão sempre esteve presente. Então, paixão é isso. É tudo que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu para nos salvar. Então, a recomendação que fica é essa. Meditem nos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, meditem na paixão de hoje até o Sábado Santo. Até o Sábado Santo, meditem a cada dia na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda, a terça e a quarta são muito propícias para isso. Esses dias são muito propícios para que nós possamos nos preparar para o tríduo pascal. E há exercícios muito bons para isso.
além de uma meditação da própria Sagrada Escritura, leiam a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos está narrada a paixão, a morte e a ressurreição. Estão narradas a paixão, a morte e a ressurreição. Mas façam também a via sacra. Rezem os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Vejam que também são orações que ajudam. Claro que a via sacra tem que ser uma boa via sacra, não uma via sacra feita de ideologia, tá, gente? Isso é muito importante. Caso vocês tenham dúvidas, porque eu também não vou me expor demais aqui sobre esse respeito, mas existem algumas vias sacras por aí que não são boas, que são meditações de problemas sociais. A gente não tem que meditar problemas sociais na via sacra. A gente tem muito tempo para meditar os problemas sociais, para nos dedicarmos a eles, para socorrermos materialmente as pessoas necessitadas. A via sacra não é hora de meditar problemas sociais. A via sacra é hora de meditar os sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É hora de nos arrependermos dos nossos pecados. Então, caso vocês queiram indicações de boas vias sacras, fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês. Mas é importantíssimo que nesses dias sejam dias de silêncio para vocês. O mundo é muito barulhento. Até essa situação do Covid tão dramática, esse feriado prolongado que foi decretado, de alguma forma, favorece a nossa Semana Santa. Então, fiquem mais em silêncio nesses dias. Fiquem mais recolhidos. Não é deixar de dar bom dia para o vizinho que cumprimenta vocês, não é ser mal educado, não. Mas quando for possível, fiquem mais recolhidos, fiquem mais em silêncio. E que a segunda, a terça e a quarta sejam dias para preparar o nosso coração, a nossa alma, para esse grande tríduo pascal que começa na Quinta-feira Santa. E na Quinta-feira Santa, só para falar para vocês, a missa de fato, que não é dia de preceito, tá, gente? Mas eu recomendo que vocês assistam a Santa Missa na quinta-feira à noite, que é a chamada Missa do Lava-Pés. É a missa em que nós celebramos a instituição de 2 sacramentos, o sacramento da ordem e o sacramento da Eucaristia, que é o maior de todos os sacramentos, que é o sacramento dos sacramentos. Então, na Quinta-feira Santa, começa o tríduo pascal, porque para os judeus, a noite do dia anterior já era o dia seguinte, digamos assim. Então, ali já era a sexta-feira. Por isso é que se fala que o tríduo pascal começa na Quinta-feira Santa à noite. E é só para efeito de informação, na quinta-feira de manhã é celebrada uma missa que também é belíssima, que é a Missa dos Santos Óleos, ou Missa do Crisma, que não tem a ver diretamente com a celebração do sacramento da Crisma, mas é uma missa na qual o bispo, na catedral da diocese, ele vai ungir e benzer, abençoar os óleos que serão utilizados no próximo tempo litúrgico, no próximo ano litúrgico. Por isso é que é chamada de Missa dos Santos Óleos. Eu não sei se vocês sabem, existem 3 óleos que são utilizados para os sacramentos. O primeiro é o óleo dos catecúmenos, que é usado para a celebração do sacramento do batismo. Existe o óleo do crisma, né, que é depois do óleo dos catecúmenos tem o óleo dos enfermos, que é usado para o sacramento da unção dos enfermos. E o mais importante de todos é o óleo do crisma. O óleo do crisma ele é usado na celebração de 3 sacramentos. O sacramento do batismo também já tem um momento em que a criança ou o adulto ele é ungido com o próprio óleo do crisma, mesmo antes da sua crisma. Ele é utilizado no sacramento da crisma, claro, e também no sacramento da ordem. Os neossacerdotes também são ungidos com o óleo do crisma. E é uma missa tão bonita porque todos os padres da arquidiocese são chamados a ir à catedral com o seu bispo, e lá são distribuídos, e cada um leva uma parte do óleo e leva para a sua paróquia. Isso é muito belo, porque mostra a unidade da Santa Igreja Católica. Mostra o chefe da igreja particular, que é o bispo, e os seus presbíteros, todos reunidos. É uma missa que esse ano deve estar bem restrita, mas só para que vocês saibam, ela é celebrada na Quinta-feira Santa de manhã. É a única missa que acontece na Quinta-feira Santa de manhã. Eu tive a oportunidade de ir há alguns anos e é de fato uma missa belíssima. Mas a principal missa da Quinta-feira Santa, como eu falava,
é a chamada missa do lava-pés. Então vamos ler aqui no Evangelho de São João. Para essa missa nós vamos ler 2 evangelhos. Evangelho de São João, capítulo 13, versículos de 1 a 20. Primeiro leremos aqui a instituição do sacramento da ordem, a partir deste ato belíssimo de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o ato do lava-pés. E também depois leremos a instituição do sacramento da Eucaristia na última ceia, por Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. João 13, versículos de 1 a 20. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo ao Pai, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Durante a ceia, quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando de uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não t'os lavar, não terás parte comigo. Exclamou então Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos, pois sabia quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis puros. Depois de lhes lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Logo, se eu, vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se compreenderdes essas coisas, sereis felizes, sob condição de as praticardes. Não digo isso de vós todos, conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra essa palavra da Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vou-lo digo antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais e reconheçais quem sou eu. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviei, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, esse evangelho é muito profundo, né? Infelizmente não dá para comentar tão longamente cada um dos evangelhos, mas o fato é que aqui está o lava-pés. Vejam que apenas os apóstolos estavam presentes no lava-pés, assim como apenas os apóstolos estavam presentes na última ceia. Isso é relevantíssimo sabermos. Nem Nossa Senhora estava presente. Só para que vocês entendam, nem a Mãe de Deus, nem a mais santa, que não é apenas santa, que é santíssima, estava presente, porque aqui foi instituído o sacramento da ordem. É claro que há outros momentos indicativos desta instituição, como a eleição dos 12, e aqui é importante dizer, porque há muitas pessoas que semeiam a divisão hoje na igreja,
apenas homens podem ser ordenados, apenas homens podem receber o sacramento da ordem. E a gente vê isso claramente na Sagrada Escritura, que foi assim que Deus quis que fosse. Não se trata de um machismo eclesiástico, de uma perseguição às mulheres, isso é ridículo. Essa foi a decisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Repito, a mais santa de todas as criaturas é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, é Maria Santíssima, nossa mãe. E nem ela estava presente aqui. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, claramente, ele institui o sacramento da ordem e apenas os homens devem ser ordenados. E isso fica claro com a presença dos apóstolos aqui. E é tão belo pensar quando nosso Senhor diz: aquele que recebe quem eu envio, a mim recebe. A gente vê claramente que quando a gente olha para um sacerdote, a gente deve ver o próprio Cristo nele. Ele é um outro Cristo. O sacerdote é aquele que continua a obra da salvação feita por nosso Senhor Jesus Cristo ao longo da história. E é tão bonito que, ao mesmo tempo em que nosso Senhor Jesus Cristo institui o sacramento da ordem, ele institui o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, que, é claro, é celebrado por um ministro ordenado, é celebrado por um sacerdote. Então, vejam que riqueza. E esse ato de amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que lava os pés dos apóstolos, inclusive de Judas. É muito significativo pensar que o próprio Judas teve os pés lavados por nosso Senhor. E isso é um modelo para nós, como nós devemos viver para servir. Nós devemos viver para dar a vida por todos. Nós devemos servir a todos como fez nosso Senhor Jesus Cristo, os bons e os maus. É claro que nosso Senhor não quer que sejamos bobos nas mãos dos maus, muito pelo contrário. Ele dirá no Evangelho que nós devemos ser astutos como as serpentes, espertos como as pombas. É claro que nós não devemos ficar como bobos nas mãos dos maus e de sua maldade, mas, por outro lado, nós devemos amar concretamente a todos e dar a vida por todos, bons e maus, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, depois do lava-pés, ele dará o mandamento, o seu mandamento, que já estava presente no Antigo Testamento, mas que com nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, ele é elevado à sua perfeição. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que nosso Senhor Jesus Cristo nos amou? Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, ele dirá. Então ele amou ao ponto de dar a vida. E é isso que nós devemos fazer. Então essa é a reflexão que nós devemos fazer na Quinta-feira Santa. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ama até o ponto de dar a vida por nós, até o ponto de se entregar por nós. O Padre Paulo vai citar na homilia de hoje Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás fala algo muito interessante, como sempre, muito rico. Ele diz que uma só gota do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seria suficiente para nos salvar. Mas ele não deu uma só gota do seu sangue, ele derramou o sangue todo. Ele quis derramar o sangue todo, ele quis ir até o fim, ele quis dar a sua vida por nós. E aí eu faço um paralelo com a nossa atitude diante da Semana Santa. A nossa obrigação estrita enquanto fiéis católicos é ir à missa deste domingo e à missa do próximo. Essa é a nossa obrigação estrita, ir à missa nos 2 dias santos de guarda, ou seja, nos quais somos obrigados a assistir à Santa Missa, este domingo e o próximo. Mas fica aqui essa provocação. O sábado já é domingo, a vigília pascal já é domingo, mas não há uma obrigação estrita. A obrigação estrita é ir à missa do domingo. Mas aí fica, nosso Senhor com uma só gota de sangue poderia nos salvar, mas ele foi além, ele deu tudo. Então o convite que fica é que vocês deem tudo nessa Semana Santa também. Assistam à missa da Quinta-feira Santa à noite. Assistam à celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa. E assistam à solene vigília pascal no Sábado Santo. Participem ativamente das celebrações. Vivam
interiormente e profundamente a Semana Santa. Eu tenho certeza que vocês daqui a uma semana olharão para trás com muita alegria. Então nós já vimos a passagem que fala da instituição do sacramento da ordem, a instituição do sacerdócio, e agora a gente lê a última ceia. Voltemos ao Evangelho de São Marcos, né, já que estamos no ano litúrgico B. Voltemos ao Evangelho de São Marcos, é o capítulo 14, versículos 12 a 25. É interessante que no Evangelho de São João, a última ceia ela não está narrada de forma clara. Nos sinóticos ela está. Então vamos ao Evangelho de São Marcos. Marcos 14, versículos 12 a 25. No primeiro dia dos ázimos, em que se imolava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre pergunta: onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade e acharam tudo como Jesus lhes havia dito e prepararam a Páscoa. Aqui só um parênteses, mais uma vez Nosso Senhor mostra a sua autoridade de rei e pede também a parte de um imóvel para fazer a ceia com os seus discípulos. E é interessante como o dono também foi dócil. Só para que vocês saibam, a tradição diz que o dono desta casa, ou a família que era proprietária desta casa, era a família de São Marcos, do evangelista São Marcos, né? Cujo nome era João Marcos. E esta mesma sala, esta mesma casa, foi a casa em que Nosso Senhor apareceu ressuscitado aos apóstolos. Lembram daquela passagem que eles estão com medo, com as portas fechadas, e Nosso Senhor entra? A tradição diz que é essa mesma casa, e também em Pentecostes. Era uma casa que se tornou, de alguma forma, um hábito dos discípulos se reunirem em oração antes, né, da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Pentecostes, mas também depois, durante aquela fase belíssima da igreja primitiva. Então, é só um parênteses que enriquece aí a meditação de vocês. Chegando à tarde, dirigiu-se ele para lá com os 12. Vejam, com os 12. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes ele: é um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai segundo o que dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Melhor lhe seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e, depois de o benzer, partiu-o e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e apresentou-lhe, e todos dele beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Então aqui está a instituição do sacramento da Eucaristia, que nós chamamos também de Santa Missa. A Santa Missa é o sacramento da Eucaristia e ela foi instituída nesse momento. Nesse momento, Nosso Senhor Jesus Cristo, de alguma forma, ele antecipa o seu sacrifício. Ele antecipa o seu sacrifício do dia seguinte e institui a Santa Missa como memorial deste sacrifício. E é isso que a Santa Missa é. A Santa Missa é um perpétuo memorial do sacrifício de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Mas entendam,
não é memorial no sentido que de alguma forma pode chegar à nossa mente quando a gente ouve a palavra memorial, como se fosse simplesmente uma memória, uma recordação, não. Isso é mentalidade protestante acerca da ceia. O protestantismo reduziu a Santa Missa a uma memória da última ceia, não. Na Santa Missa acontece o sacrifício. O mesmo sacrifício ele é realizado, ele se torna presente. Por isso é que a gente tem que ter uma reverência com a Santa Missa profundíssima. E por isso é que não há nenhum outro ato superior a esse. Não há nenhum ato superior a uma missa que a gente assista, a uma missa que a gente vá, porque na Santa Missa está realmente presente, acontece, é realizado o sacrifício único e eterno de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz para nos salvar. E este sacrifício ele é instituído aqui. E é isso que nós celebramos na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa nós celebramos, ou seja, celebramos o que significa? Se torna presente aquele dia. Nós vivemos aquele dia. Por isso é que em cada Semana Santa nós vivemos de fato o Tríduo Pascal. Quem se entrega interior e profundamente à Semana Santa vive aqueles acontecimentos. Aqueles acontecimentos se tornam presentes nas nossas vidas. E é isso que nós somos chamados a viver. E na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, perdão, depois da missa, vocês perceberão que não haverá uma bênção final. A missa começa normalmente, ela acontece normalmente, tem as leituras, claro, tem a consagração, tem a comunhão, sim, tem o glória, só que não há uma bênção final. A missa, ela é chamada a continuar. E aí é que cada um de nós é chamado a sofrer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paixão já começa na Quinta-feira Santa. O que vai acontecer depois da ceia? Nosso Senhor sairá com os seus discípulos para o Getsêmani, para o Horto das Oliveiras. E ele viverá aquele momento de suprema angústia. Então, aqui está, eu lerei no próprio Evangelho de São Marcos, o que nós somos chamados a viver na noite da Quinta-feira Santa, após a missa ou no final da missa, que é ficar com nosso Senhor Jesus Cristo no Getsêmani, ficar com nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 32 em diante, 32 ao 42. Evangelho de São Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Foram em seguida para o lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes: a minha alma está numa tristeza mortal, ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abá, Pai, suplicava ele, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo. Disse a Pedro: Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes: dormi e descansai. Basta, veio a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há
de entregar. Então, esse é o momento que nós somos chamados a viver na noite da Quinta-feira Santa. Nós viveremos a missa da Quinta-feira Santa, nós celebraremos, assistiremos à Santa Missa, na qual recordamos e vivemos a instituição do sacramento da ordem e a instituição do sacramento da Eucaristia. Dali nosso Senhor Jesus Cristo sairá para o Horto das Oliveiras. E é tão bonito que o que se faz habitualmente na igreja é conservar as espécies eucarísticas, né? Porque, como eu falei, é uma missa. É uma missa em que há a consagração e há comunhão. Mas as espécies eucarísticas que permanecem, que não são consumidas, e a fé da igreja nos ensina que ali está realmente presente nosso Senhor Jesus Cristo, como ele está à direita do Pai no céu, nós cremos na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. Por isso é que no sacrário a gente tem que se ajoelhar diante de Deus que está presente ali. E o que acontece? Há uma procissão, uma pequena procissão no fim da missa em que não há bênção final, e as espécies eucarísticas são levadas aqui na paróquia habitualmente para uma urna. Elas nem ficam no sacrário, elas ficam numa urna na qual, ou melhor, diante da qual nós somos chamados a ficar em adoração. Já vou te dar a palavra. Em adoração no Getsêmani. E a ideia aqui é justamente ficar acordado enquanto os discípulos dormiram. Nós não podemos dormir nesse momento, como dormiram Pedro, Tiago e João. E a recomendação prática que eu dou para vocês é fiquem pelo menos, se for possível. Eu, no meu caso, tenho filho pequeno, não sei nem se eu conseguirei por conta dessa circunstância particular, mas quem não tiver filhos, quem tiver uma circunstância mais favorável, fique pelo menos 1 hora na igreja depois da missa. Pelo menos 1 hora diante de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. E fique ali em silêncio com Ele. Fique em silêncio diante daquele sofrimento, soframos com Ele, unamo-nos ao seu sofrimento. Só para que vocês saibam, essa passagem ela é misteriosa, mas a doutrina nos ensina que naquele momento, nosso Senhor Jesus Cristo sentiu o horror da morte. Por isso é que ele entra numa angústia profunda, que ele chega até a suar sangue, fisicamente. E a medicina diz que isso é possível numa situação de uma angústia muito grande. É possível fisicamente a pessoa suar sangue. Foi isso que aconteceu. O Evangelho de São Lucas dirá que nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento suou sangue. Tamanha a sua angústia. Eu não sei se vocês já viram, certamente penso que sim, quando a gente se depara com alguém que morreu, ou quando alguém recebe a notícia da morte de alguém, a gente tem um horror naquele momento. A morte nos causa horror porque nós fomos criados para o céu, nós fomos criados para a vida eterna. Então nós fomos criados para a eternidade. Então a morte é algo que acaba por ofender a nossa natureza, ofender o chamado que nós temos à vida eterna com Deus no céu. Se nós que somos pecadores já temos horror diante da morte, imaginemos a humanidade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo, que não tinha e não tem pecado. É claro que a morte causava em Nosso Senhor um horror muito grande. E é essa angústia que ele sente. De alguma forma, no Getsêmani, ele já antecipa todos os sofrimentos que ele sofreria no dia seguinte. E nós somos chamados, nesse momento, a nos unirmos a ele. Quando os apóstolos dormiram, nós ficamos acordados e vigiamos com ele e rezamos com ele. E é tão bonito aqui nessa passagem porque a gente vê que, de fato, como ensina a doutrina da igreja, nosso Senhor Jesus Cristo é uma só pessoa, vocês ainda vão ter essa aula, ele é uma só pessoa com 2 naturezas. É uma só pessoa, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, com 2 naturezas humanas, a natureza humana, e a natureza divina. E essas 2 naturezas estão unidas na única pessoa do Verbo eterno do Pai, do Filho. Por isso é que se chama essa união de união hipostática, porque hipóstase em grego quer dizer pessoa. Então é a união das 2 naturezas em uma só pessoa. Mas como ele tem 2 naturezas, ele tem 2 vontades, a vontade humana
e a vontade divina. E isso fica notório nessa passagem. Pai, se for possível, ou tudo te é possível, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas aí que está o detalhe, que deve ser para nós também. Mas que seja feita a tua vontade, não a minha. A vontade humana de nosso Senhor Jesus Cristo se submete à vontade divina e sempre é assim. Ele não é esquizofrênico. A sua vontade humana sempre se submete à vontade divina e assim deve ser na nossa vida. Nós devemos continuamente submeter a nossa vontade à vontade de Deus, como fez nosso Senhor no Getsemane. Então, unamo-nos a nosso Senhor Jesus Cristo, unamos a nossa vontade a dele, abracemos a cruz com ele nesse momento. O que Cristo quis nos ensinar, ele já sabia que Judas ia o trair, mas ele manteve Judas no seu círculo mais próximo. O que ele quis nos ensinar com isso? Por que ele não afastou Judas? Na realidade, isso é um pouco complexo, né? Mas Judas precisava trair nosso Senhor Jesus Cristo para que se cumprissem as Escrituras. E o Padre Paulo até ele explica um pouco isso na homilia de hoje. Isso está muito bem explicado no Catecismo também. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não é fruto do acaso. Ela não é fruto simplesmente da vontade do homem. A paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo cumprem o desígnio eterno do Pai. O Pai entregou o seu Filho e o Filho se entregou para nos salvar. Então, na última aula nós falamos da providência divina, você deve se recordar, em que a gente falou que Deus governa o mundo com a sua divina providência e que nós somos causas segundas da divina providência com os nossos atos, mas isso também, atos bons e maus. Então, o que a gente vê na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo é que a maldade de alguns homens que agiram livremente, isso é muito importante, aí está a complexidade, porque a igreja ensina que de fato há uma predestinação. Isso é doutrina da igreja, só que é um assunto muito complexo. Existe uma predestinação, só que esta predestinação não tira a nossa liberdade. E aqueles homens que agiram por maldade, não apenas Judas, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, o concurso dos atos maus mais livres de todos esses homens contribuíram para a realização do desígnio eterno de Deus. Porque a gente aprendeu na última aula, diante do mistério do mal, diante do mistério da iniquidade, que Deus é o único que é capaz do mal tirar um bem maior. E isso acontece de forma muito especial e única na paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Do maior mal moral da história, o assassinato de Deus pelos homens, Deus tirou o maior bem, que foi a nossa salvação. Eu estava vendo um filme essa semana, mostrando que Judas foi tentado, né, antes do suicídio. Isso foi uma representação cinematográfica ou tem alguma... Não, na Paixão de Cristo do Mel Gibson mostra isso, né? Judas não... Se Judas tivesse se arrependido do que ele fez e tivesse se confessado, digamos, ele teria sido perdoado e ele poderia ter seguido a sua vida de apóstolo. O fato é que ele não se arrependeu, ele se desesperou, é diferente. Desespero não é virtude, desespero é pecado grave, inclusive, contra a virtude da esperança. Você desespera da sua própria salvação e esse desespero o levou a tirar a própria vida. Então, Judas agiu livremente, traiu nosso Senhor Jesus Cristo livremente, mas não nos esqueçamos que São Pedro negou nosso Senhor Jesus Cristo. Os outros apóstolos o abandonaram e fugiram quando ele foi preso. A diferença é que São Pedro não caiu no desespero. Ele se converteu. Ele voltou, aceitou o perdão que nosso Senhor Jesus Cristo estava disposto a dar para ele.
Então, o pecado que leva Judas para o inferno não é a traição de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que é uma sequência de atos maus, mas o pecado mais decisivo é quando ele entra em desespero e tira a própria vida. Fala, querido. Ela não acredita no destino, em algo que tire a nossa liberdade e predetermine as nossas escolhas, as circunstâncias nas quais vivemos e nas quais agimos, sem dúvida nenhuma. Não acredita. Mas há uma predestinação, só falando de forma rápida, porque de fato é um tema muito complexo, mas Deus sabe quem irá para o céu e sabe quem será condenado ao inferno desde já. Só que isso não tira a nossa liberdade. Tem. Quando se fala de missão, sem dúvida, tem uma missão. Se você fala de destino sob essa ótica, sim, todos nós temos um chamado, uma missão, uma vocação, a vontade de Deus a cumprir concretamente nas nossas vidas. E isso vai se manifestar de forma diferente na vida de cada um de nós. Por mais que haja, claro, um padrão, que é a moral católica, é a moral da Igreja, os 10 mandamentos, os nossos deveres de Estado, mas há sim uma vontade concreta de Deus para a sua vida e para a minha, sem dúvida nenhuma. Só que isso não é um destino pré-definido que me aprisiona e que tira a minha liberdade de fazer o bem e evitar o mal. Porque nós somos livres para servir a Deus. Isso é liberdade. Quem peca não é livre. Quem peca perde a sua liberdade. O pecado, ele nos escraviza. Essa é a grande falácia do mundo aí fora, né? Que acha que nós devemos ser livres para pecar. Só que quem se entrega ao pecado perde a sua liberdade. Tá bom? Então, esse momento, gente, de estar com nosso Senhor Jesus Cristo no Horto das Oliveiras, ele pode ser vivido na noite da quinta-feira, mas também pode ser vivido na manhã da sexta-feira. Eu, por exemplo, que tenho filho pequeno, não seria adequado aí, a gente pensa nos deveres de Estado que eu acabei de citar. Eu tenho um dever de Estado de cuidar da saúde dos meus filhos. Não me parece adequado obrigar que uma criança de 4 anos e uma de 2 permaneçam mais 1 hora na igreja depois de uma missa que já foi longa para eles. Eu posso muito bem viver o Getsemane na minha casa, ajoelhar depois que eles dormirem diante de um crucifixo e ficar ali. E voltar na manhã de sexta, aí sim na igreja, diante do Santíssimo Sacramento, para viver o meu Getsemane. Então fiquem livres. Vocês podem viver esta hora santa, né? O que é isso que eu chamo de 1 hora de adoração? É o que nós chamamos de hora santa. Vocês podem viver essa hora santa na quinta-feira à noite, depois da missa, ou também de manhã. Em geral, a igreja fica aberta. Tem só que nós temos que ver diante dessa situação do Covid como será, mas eu acredito que sim, até porque vai ser no pátio da igreja e nunca enche. Sendo bem sincero, especialmente na sexta-feira de manhã, não são muitos aqueles que vêm. São sempre os mesmos, na realidade, pelo menos aqui na paróquia. Se a gente chega aqui de manhã, a gente encontra sempre as mesmas pessoas. Mas não deixem de fazer esse tempo de adoração. Mesmo que não seja possível 1 hora, façam algum tempo. Não deixem de ficar com o nosso Senhor. E aí a gente chega na Sexta-feira Santa, na Sexta-feira da Paixão, que aí sim é um dia ainda mais de silêncio, tá, gente? Esse é o dia que deve ser, de fato, o mais silencioso, porque é o dia em que Nosso Senhor, de fato, deu a vida por nós. Então, não é que nós devemos ficar tristes no sentido de uma tristeza pecaminosa, mas é o dia, sim, para se viver alguma tristeza, uma tristeza virtuosa, a tristeza que vê a morte de alguém que nós muito amamos, e a tristeza que vê que o que causou a morte daquele que eu tanto amo foram os meus pecados. Então é uma tristeza que deve nos mover a sair do pecado, a romper com as nossas misérias, a abraçar a cruz com nosso Senhor Jesus Cristo por amor. Então é sim um dia de silêncio, é sim um dia de alguma tristeza,
E é um dia também que nós somos chamados, a exemplo da quarta-feira de cinzas, a fazer jejum e abstinência. Isso é importante que vocês saibam, tá, gente? Toda sexta-feira do ano é dia de abstinência de carne. Então, esta é a regra. E eu sempre recomendo que os meus alunos vivam a regra. Porque quando a gente começa a entrar na exceção, porque de fato no Código de Direito Canônico há uma previsão de que a Conferência Episcopal de um país, ela possa comutar essa abstinência da sexta-feira em outro ato de piedade, caso seja oportuno. Mas o que eu observo na prática é que quando eu começo a comutar, eu caio na sem-vergonhice que é própria dos seres humanos em geral e eu não faço nada no final das contas. Então a minha recomendação para vocês é: não comam carne nenhuma sexta-feira. Abstenham-se da carne. O que é isso? É ou comer peixe, ou comer ovo, um omelete, ou a horrível carne de soja, ou carne nenhuma, o que vocês acharem por bem. Mas a minha recomendação enquanto catequista de vocês é: não comam carne. A sexta-feira frango não pode, porco não pode, boi não pode. A sexta-feira é dia de se abster da carne. Qual é o sentido disso? É sentir um pouco de fome antes da hora, porque o peixe digere mais rápido. E aí quando eu sentir aquela pontada no meu estômago, eu vou me lembrar: hoje, numa sexta-feira, Deus deu a vida por mim. É esse o sentido. É com esse pequeníssimo sofrimento de cada sexta-feira do ano, eu me lembro que Deus deu a vida por mim nesse dia. E vejam como o mundo de fato é do demônio. Andem pelos restaurantes aí numa sexta-feira que vocês verão promoção de feijoada. A sexta-feira virou o dia da feijoada. Ainda dão uma caipirinha de brinde para você. Vejam que isso só pode ser obra do demônio. O dia que nós somos chamados a não comer carne, eles botam a refeição mais gorda de todas, que inclusive é ótima, a feijoada. Vejam que, de fato, o mundo aí fora, ele nos afasta de Deus, nos afasta da vontade de Deus. Então, a minha recomendação é: façam abstinência de carne a cada sexta-feira. Vocês perceberão que é um hábito que vai entrar na rotina de vocês e vai ser uma forma espetacular e simples para que vocês se lembrem da paixão de Cristo a cada sexta-feira do ano. Só que há 2 dias do ano em que, além da abstinência de carne, a gente é chamado a fazer um jejum eclesiástico. Quais são esses dias? A quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão. E em que consiste o jejum eclesiástico? Se de fato nas sextas-feiras do ano eu sou chamado a ter uma pequena fome, nesses 2 dias eu sou chamado a ter uma fome um pouco maior. O jejum eclesiástico consiste em fazer apenas uma refeição completa no dia. Então, em geral, é o almoço, porque ele está no centro do dia. Então, no almoço eu vou comer normal, também não é para fazer uma bacalhoada, uma muqueca, aquelas muquecas maravilhosas que tem lá no Nordeste, não é dia para isso. É o dia de fazer uma refeição normal, até a saciedade. Não é para encher o bucho. Eu vou comer aqui até rolar para garantir o resto do dia. Não é isso, não é dia para isso. É dia para comer até a saciedade dentro de uma ordem, dentro de um equilíbrio. E aí no café da manhã e no jantar eu não farei refeições completas. Eu vou comer um pouco apenas. Eu vou comer menos do que eu estou acostumado. Quem quiser ficar sem comer, ótimo. Não tem nenhuma contraindicação. Agora, tem pessoas que têm problema de estômago, tem pessoas que têm pressão baixa, tem pessoas que não podem ficar sem comer. Então, come um pãozinho, come uma pequena fruta ou alguma fruta, e à noite a mesma coisa. E sim, no almoço, uma refeição normal. Isso, gente, é obrigação, tá? Isso não é facultativo, isso é dever moral, sob pena de pecado grave, tá, gente? Por isso é que eu falo para vocês com muita seriedade: não viver a abstinência da sexta-feira, se eu não substituo por nada, e não viver o jejum eclesiástico. Vejam como a igreja é mãe: 2 dias o ano inteiro. Gente, isso não é nada. Pensem nos católicos do passado que tinham que ficar os 40 dias da quaresma em jejum eclesiástico, tá? Antigamente, os 40 dias as pessoas ficavam em jejum eclesiástico. 2 dias no ano não é nada. Então, por favor, eu falo isso com muita gravidade para vocês, porque de fato não viver isso é pecado grave. Eu tenho que confessar depois. Então, tenham isso muito a sério. Organizem-se para viver de fato a sexta-feira como um dia muito especial.
Porque na sexta-feira é o único dia do ano que não tem missa, tá, gente? É um dia em que a gente celebra a paixão do Senhor. E não tem missa justamente porque Nosso Senhor morreu. Quando eu falo que não tem missa é porque não tem a consagração. O que distingue a missa é aquele ato da consagração em que o sacerdote ele eleva o pão, e o pão é transubstanciado no corpo, e eleva o cálice, e o vinho é transubstanciado no sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este ato não acontece na sexta-feira. Acontece uma celebração, que ela é sempre às 15 horas da tarde, que é a hora da misericórdia, é a hora em que Deus deu a vida por nós. Então, organizem-se para estar na igreja às 15 horas. Então, é uma celebração belíssima, ela começa em silêncio. Os sacerdotes entram em silêncio na igreja, eles se prostram, como no dia da ordenação, eles se prostram completamente diante do altar, com a face por terra, e aí se inicia uma celebração muito silenciosa e cheia de partes maravilhosas. A palavra é lida, então a paixão, segundo São João, também é lida, há uma homilia, há uma pregação, e depois, Atos dos Apóstolos, a carta aos Hebreus, né? Também é lido o hino do servo sofredor, que está lá no livro do profeta Isaías. Então, é uma celebração maravilhosa. Depois tem a prece universal, em que a gente reza por todas as pessoas, porque Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por todos. Então, a gente reza por todas as pessoas. E para que as pessoas, de fato, se convertam à fé católica e que as pessoas, de fato, reconheçam Nosso Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, é uma celebração belíssima. Tem a adoração da cruz, em que a gente é chamado a... Eu não sei como é que será nesses tempos de Covid, mas, em geral, a gente vai e beija a cruz. Nesse ano não vai ter o beijo na cruz, mas a gente vai se prostrar diante da cruz. E a gente, é claro, adora a cruz porque a gente adora aquele que nela foi crucificado, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem. E depois tem a comunhão. Mas entendam, é a comunhão das espécies que foram consagradas anteriormente, especialmente no dia anterior, na Quinta-feira Santa. Não há consagração. Não há espécies eucarísticas consagradas na Sexta-feira Santa. O que há é a comunhão e, de preferência, gente, isso é muito bonito, o certo mesmo é que todas as espécies sejam consumidas, para que não haja mais nenhuma, porque de fato Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, e aí Ele ressuscitará também sacramentalmente na missa do Sábado Santo. Então não haverá sacrário com Nosso Senhor Jesus Cristo presente a partir da sexta-feira. É isso que é o mais adequado. O sacrário ele fica com a luz apagada, fechado, para que só na solene vigília pascal, na nova missa que será celebrada, Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitará. Isso é muito bonito. Então, a sexta-feira, eu animo que vocês participem da celebração da Paixão do Senhor às 15 horas. Quem sabe façam a Via Sacra também. É um dia muito apropriado para a Via Sacra. Rezem o Santo Terço, né, os mistérios dolorosos do Santo Rosário. A sexta-feira, de fato, é um dia importantíssimo, importantíssimo. De alguma forma, a gente já começa a vivê-la hoje, né, porque lemos a Paixão segundo São Marcos, mas é um dia em que a gente vive isso de maneira mais intensa. Não, na sexta. Na quarta-feira, jejum eclesiástico é na quarta-feira de cinzas, e na sexta-feira da Paixão. Então, além da abstinência de carne, eu sou chamado a fazer o jejum eclesiástico, na sexta-feira da Paixão. Então, vamos ler aqui, no Evangelho de São Marcos, uma parte do relato da Paixão, para que a gente possa iluminar aí o nosso propósito para a Sexta-feira Santa. Marcos, capítulo 15, versículos 21 a 41. Marcos, capítulo 15, versículos 21 a 41. Passava por ali certo homem de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo, e obrigaram-no a que lhe levasse a cruz. Conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota,
que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o aceitou. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver o que tocaria a cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: o Rei dos Judeus. Crucificaram com ele 2 bandidos, um à sua direita e outro à esquerda. Cumpriu-se assim a passagem da Escritura que diz: ele foi contado entre os malfeitores. Os que iam passando injuriavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: olá, tu que destróis o templo e o reedificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Dessa maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas por toda a terra. E à hora 9ª, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ouvindo isso, alguns dos circunstantes diziam: ele chama por Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de uma vara, deu-lhe para beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Jesus deu um grande brado e expirou. O véu do templo rasgou-se então de alto a baixo em 2 partes. O centurião que estava diante de Jesus, ao ver que ele tinha expirado, assim disse: este homem era realmente o Filho de Deus. Achavam-se ali também umas mulheres, observando de longe, entre as quais Maria Madalena, Maria mãe de Tiago o menor e de José e Salomé, que o tinham seguido e o haviam assistido quando ele estava na Galileia, e muitas outras que haviam subido juntamente com ele a Jerusalém. Então, esta é a sexta-feira da Paixão. Eu recomendo também aí uma dica prática. Quem quiser, quem puder, é muito legal também assistir o filme do Mel Gibson na sexta-feira ou em algum outro dia da Semana Santa. O filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele de fato é uma bênção. É um filme espetacular. E ele acaba por enriquecer a meditação que nós fazemos da paixão. É um filme que você consegue encontrar, creio. Ele passa normalmente na TV fechada, na Fox especialmente. Tem no Now, eu imagino, para quem tem net. Tem, penso, talvez tenha no YouTube. Então, assim, não deixem, caso tenham essa disponibilidade, não deixem também de colocar esse meio a mais, que ajudará vocês na meditação da paixão. Então, meditem muito a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo em todos esses dias. E aí nós chegamos no Sábado Santo. O Sábado Santo, eu sei que eu já pedi para vocês se calarem muito nessa semana, mas o Sábado Santo é um dia de muito silêncio também. É um dia de muita espera. É um dia que a gente tem que dar a mão para Nossa Senhora. Se tem um dia mariano na Semana Santa, é principalmente o Sábado Santo. Porque saibam de uma coisa importantíssima. Historicamente, só uma pessoa cria na ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo no Sábado Santo, e essa pessoa era a Virgem Santíssima. A fé da igreja inteira permaneceu no coração de Nossa Senhora. Os apóstolos deixaram de crer, São Pedro deixou de crer na ressurreição, mesmo São João Evangelista, que ficou aos pés da cruz, o único que ficou aos pés da cruz, deixou de crer na ressurreição. Até as santas mulheres deixaram de crer na ressurreição. Até Maria Madalena. A única que não deixou de crer na ressurreição foi Nossa Senhora. A única que se manteve de pé,
também na sua fé. E é por isso que na Escritura não está narrada nenhuma aparição a Nossa Senhora, porque nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para ressuscitar a fé dos seus discípulos que tinha sido perdida. Por isso que na Escritura não está narrada nenhuma ida de Nossa Senhora ao sepulcro, porque aqueles homens e aquelas mulheres foram ao sepulcro à procura de um cadáver, e ela cria na ressurreição. Ela cria que ele estava vivo, que ele voltaria à vida e ele continuaria a obra da salvação depois que subisse ao céu à direita do Pai Todo-Poderoso. Então, esse é um dia de se apegar ainda mais a Nossa Senhora. Quem sabe rezar o Santo Rosário inteiro, né? Sejam os 3 mistérios mais tradicionais, sejam os 4 mistérios com a inclusão dos mistérios luminosos. Quem sabe rezar o Santo Rosário, quem sabe fazer algo, ir ao Santuário de Fátima, como a Francine sugeriu, fazer uma breve peregrinação ao santuário e ter lá um momento especial com Nossa Senhora, ou mesmo nas nossas casas, diante de uma imagem dela. É um dia muito mariano, é um dia de silêncio e de espera, que também não tem missa de manhã, e a principal missa do ano acontece à noite. A principal missa do ano, o ápice da Semana Santa, o ápice do ano litúrgico é a solene vigília pascal, na noite do sábado de Aleluia, na noite do sábado santo. Aí já é Páscoa. Aí nós já começamos a celebrar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a missa mais bela. Infelizmente, por conta do Covid, ela não será longa como é habitual. É uma missa que costuma demorar umas 3 horas. E aqui a catequese tem um apreço especial por ela, porque quando tinha antigamente um aluno para ser batizado, muitos alunos foram batizados, porque esse é o dia próprio para o batismo dos adultos. É um dia, inclusive, que o aluno deve ser batizado, crismado e receber a primeira comunhão na mesma celebração. Infelizmente, nem sempre é possível. Até há alunos que ainda não são batizados nesta turma, mas o batismo deles muito provavelmente vai ficar para o ano que vem. Mas o fato é que é um dia belíssimo, é uma missa belíssima. Só para que vocês tenham ideia, em geral são 8 leituras, se eu não me engano, mais uma epístola e o evangelho. São 8 leituras com 8 salmos. Começa com o relato da criação e vai até os livros proféticos. Passa por todo o Antigo Testamento. Tem a leitura do sacrifício de Isaac, aquele quase sacrifício de Isaac na vida de Abraão. Tem a leitura da travessia do Mar Vermelho no livro do Êxodo. Então a gente perpassa toda a história da salvação e no Evangelho a gente lê a ressurreição de Nosso Senhor no Evangelho do ano, que é o Evangelho de São Marcos. Então é de fato uma missa espetacular. Não percam essa oportunidade, não deixem de vir à paróquia, seja essa, seja outra, por conta das limitações, no dia do Sábado Santo, na noite, do Sábado Santo, a solene vigília pascal. E a mesma recomendação que eu dou no Natal para vocês, eu dou na Páscoa também. Porque no Natal a gente tem a missa do galo e a gente tem a missa do dia de Natal. Por mais que ambas cumpram o preceito, eu recomendo que os alunos participem de ambas, porque elas são diferentes, as leituras são diferentes. Na Páscoa também. No domingo de Páscoa, o evangelho que é lido é o Evangelho de São João. Já é uma missa mais enxuta, uma missa, entre aspas, normal. Então, procurem ir tanto na vigília pascal como na missa do domingo de Páscoa. Vocês perceberão que terão vivido, intensamente a Semana Santa. Terão vivido a Semana Santa de forma profunda. Então, para encerrar a nossa aula, eu vou ler aqui o Evangelho da Sepultura, que de alguma forma antecede o Sábado Santo, e eu lerei também o Evangelho da Ressurreição, que será lido na solene vigília pascal. E entre esses dois, eu vou ler aqui uma homilia do Sábado Santo, que de alguma forma é um resumo dessa aula. É uma homilia belíssima, que não tem autor conhecido, que ela é rezada no ofício das leituras, né? Eu não sei se vocês conhecem a liturgia das horas. Uma das horas da liturgia das horas é o ofício das leituras. Esta aqui é a segunda leitura do Sábado Santo.
É um dos textos mais belos que eu já vi na minha vida. Claro que a gente não pode colocar nada acima da Sagrada Escritura, né? Mas a parte da Sagrada Escritura, eu desconheço muitos textos que sejam tão belos quanto essa homilia. Ela é quase até emocionante. É difícil não lê-la, é difícil lê-la e não se emocionar um pouco. Vamos lá. Primeiro a gente lê a sepultura, então, e depois essa homilia do Sábado Santo, que eu vou botar lá no grupo depois. E aí depois a gente conclui com o Evangelho da Ressurreição. Vamos lá. É o versículo 42 aqui do capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, 42 a 47. Quando já era tarde, era a preparação, isto é, a véspera do sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ele foi resoluto à presença de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido tão depressa e, chamando o centurião, perguntou se já havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou dar-lhe o corpo. Depois de ter comprado um pano de linho, José tirou-o da cruz, envolveu-o no pano e depositou-o num sepulcro escavado na rocha, rolando uma pedra para fechar a entrada. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o depositavam. E aí agora nós leremos a homilia. É só para dizer para vocês, no Sábado Santo, qual é o mistério que nós celebramos? No Sábado Santo nós celebramos o mistério da descida de Nosso Senhor Jesus Cristo aos infernos, ou mansão dos mortos. Aí a gente pode chamar de Sheol, de Hades. Não se confunde com o inferno, tá, gente? O inferno eterno. A mansão dos mortos é um lugar, é o lugar para o qual iam os justos do Antigo Testamento. Ou seja, aqueles que estavam à espera. Não havia céu no Antigo Testamento. Quem abre as portas do céu para nós é nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele vai fazer nessa homilia. Ele desce à mansão dos mortos para pregar o Evangelho para Adão e todos aqueles que lá estavam à espera dele. Isso é muito bonito. Então, de uma antiga homilia no grande Sábado Santo, é do século IV essa homilia. A descida do Senhor à mansão dos mortos. Isso aqui é um resumo da aula, eu diria. É esse espírito que nós devemos ter diante da Semana Santa. O que está acontecendo hoje? Um grande silêncio reina sobre a terra. Um grande silêncio e uma grande solidão. Um grande silêncio porque o rei está dormindo. A terra estremeceu e ficou silenciosa, porque o Deus feito homem adormeceu e acordou os que dormiam há séculos. Deus morreu na carne e despertou a mansão dos mortos. Ele vai, antes de tudo, à procura de Adão, nosso primeiro pai, a ovelha perdida. Faz questão de visitar os que estão mergulhados nas trevas e na sombra da morte. Deus e seu Filho vão ao encontro de Adão e Eva cativos, agora libertos dos sofrimentos. O Senhor entrou onde eles estavam, levando em suas mãos a arma da cruz vitoriosa. Quando Adão, nosso primeiro pai, o viu, exclamou para todos os demais, batendo no peito e cheio de admiração: o meu Senhor está no meio de nós. E Cristo respondeu a Adão: e com teu espírito. E tomando-o pela mão disse: acorda tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Eu sou o teu Deus, que por tua causa me tornei teu filho. Por ti e por aqueles que nasceram de ti, agora digo, e com todo o meu poder, ordeno aos que estavam na prisão: saí, e aos que jaziam nas trevas: vinde para a luz, e aos entorpecidos: levantai-vos.
eu te ordeno, acorda tu que dormes, porque não te criei para permaneceres na mansão dos mortos. Levanta-te dentre os mortos, eu sou a vida dos mortos. Levanta-te, obra das minhas mãos. Levanta-te, ó minha imagem, tu que foste criado à minha semelhança. Levanta-te, saiamos daqui, tu em mim e eu em ti. Somos uma só indivisível pessoa. Por ti, eu, o teu Deus, me tornei teu filho. Por ti, eu, o Senhor, tomei tua condição de escravo. Por ti, eu que habito no mais alto dos céus, desci à terra e fui até mesmo sepultado debaixo da terra. Por ti, feito homem, tornei-me como alguém sem apoio, abandonado entre os mortos. Por ti, que deixaste o jardim do paraíso, ao sair de um jardim, fui entregue aos judeus, e num jardim crucificado. Vê em meu rosto os escarros que por ti recebi, para restituir-te o sopro da vida original. Vê na minha face as bofetadas que levei para restaurar, conforme a minha imagem, tua beleza corrompida. Vê em minhas costas as marcas dos açoites que suportei por ti, para retirar de teus ombros o peso dos pecados. Vê minhas mãos, fortemente pregadas à árvore da cruz, por causa de ti, como outrora estendeste levianamente as tuas mãos para a árvore do paraíso. Adormeci na cruz, e por tua causa a lança penetrou no meu lado, como Eva surgiu do teu, ao adormeceres no paraíso. Meu lado curou a dor do teu lado, meu sono vai arrancar-te do sono da morte. Minha lança deteve a lança que estava dirigida contra ti. Levanta-te, vamos daqui. O inimigo te expulsou da terra do paraíso. Eu, porém, já não te coloco no paraíso, mas num trono celeste. O inimigo afastou de ti a árvore, símbolo da vida. Eu, porém, que sou a vida, estou agora junto de ti. Constitui anjos que como servos te guardassem. Ordeno agora que eles te adorem como Deus, embora não sejas Deus. Está preparado o trono dos querubins, prontos e apostos os mensageiros, construído o leito nupcial, preparado o banquete, as mansões e os tabernáculos eternos, adornados, abertos os tesouros de todos os bens e o reino dos céus, preparado para ti, desde toda eternidade. Não há como não se emocionar diante dessa passagem, não há como não se converter diante desse texto, e que esse texto possa ser lido, relido e meditado por vocês, porque aqueles que dormem somos nós muitas vezes. Nós é que muitas vezes passamos pela vida a dormir, indiferentes ao Deus que nos chama, indiferentes ao Deus que nos convida a conhecê-lo, amá-lo e servi-lo nesta vida, para amá-lo, ou melhor, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo eternamente na próxima. Permitamos que esse chamado de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo a Adão, seja para nós, que Ele também nos pegue pela mão e diga: acorda tu que dormes, e que nós possamos de fato acordar, desde hoje, desde o domingo de Ramos, acordar e viver intensamente esta grande semana, esta semana com S maiúsculo, que é a razão central da nossa vida. Não há nada melhor do que esta semana. Não se trata de um feriado prolongado, se trata da razão da nossa existência, do centro das nossas vidas. Vamos viver profunda e intensamente a Semana Santa. E aí a gente encerra com o Evangelho da Ressurreição. Marcos 16,
versículos de 1 a 8, é o Evangelho da Ressurreição que será lido na solene vigília pascal. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ungir Jesus. E no primeiro dia da semana, foram muito cedo ao sepulcro. Mal o sol havia despontado. E diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? Levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Entrando no sepulcro, viram sentado do lado direito um jovem, vestido de roupas brancas, e assustaram-se. Ele lhes falou: não tenhais medo, buscais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, já não está aqui. Eis o lugar onde o depositaram. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vos precede na Galileia. Lá o vereis, como vos disse. Elas saíram do sepulcro e fugiram trêmulas e amedrontadas, e a ninguém disseram coisa alguma, por causa do medo. E como hoje nós não lemos o catecismo, a gente tem aí mais alguns minutos, eu trouxe aqui o catecismo de São Pio X, porque no catecismo de São Pio X ele tem uma parte própria para falar de cada tempo do ano litúrgico. Eu já recomendei que vocês o comprem. Nós não o utilizaremos em geral em nossas aulas, mas ele é muito bom. E aí vem algumas perguntas que iluminam aqui a nossa Semana Santa. Por que a última semana da Quaresma se chama Santa? A última semana da Quaresma chama-se Santa porque nela se celebra a comemoração dos maiores mistérios operados por Jesus Cristo para a nossa redenção. Qual é o mistério que se comemora no Domingo de Ramos, hoje? No Domingo de Ramos, comemora-se a entrada triunfante de Jesus Cristo em Jerusalém, 6 dias antes da sua paixão. Por que quis Jesus Cristo entrar triunfante em Jerusalém antes da sua paixão? Jesus Cristo, antes da sua paixão, quis entrar triunfante em Jerusalém como fora predito, primeiro, para animar os seus discípulos, dando-lhes por esta forma uma prova clara de que ele ia sofrer espontaneamente. Segundo, para nos ensinar que por sua morte ele triunfaria do demônio, do mundo e da carne, e que nos abriria as portas do céu. Qual o mistério que se celebra na Quinta-feira Santa? Na Quinta-feira Santa celebra-se a instituição do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Qual o mistério que se recorda na Sexta-feira Santa? Na Sexta-feira Santa recorda-se a paixão e morte do Salvador. Quais os mistérios que se comemoram no Sábado Santo? No Sábado Santo, honra-se a sepultura de Jesus Cristo e a sua descida ao limbo. Limbo é outra palavra que pode ser utilizada como sinônimo de mansão dos mortos, infernos, Sheol e Hades. E depois do sinal do glória, começa-se a honrar a sua gloriosa ressurreição, no próprio Sábado Santo. E aí, a parte mais importante do que eu lerei aqui do Catecismo de São Pio X é uma palavra espiritual para a nossa atitude diante da Semana Santa. Que devemos fazer para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja? Então, uma palavra bem prática e espiritual para a nossa vivência da Semana Santa. Para passar a Semana Santa segundo o Espírito da Igreja, devemos fazer 3 coisas. Então, ficam aí esses três propósitos para a minha Semana Santa e a Semana Santa de vocês. Primeiro, unir ao jejum. Jejum, no caso, é o jejum da Quaresma, tá, gente? Eu imagino que vocês tenham feito alguma abstinência para a Quaresma, algum jejum, algo do qual vocês se privaram. Isso vai durante a Semana Santa, tá?
vai até, eu diria, o sábado santo, o momento... Eu, por exemplo, estou habituado a não comer carne durante a quaresma. Doce, bebida alcoólica, o momento de comer um grande bife, tomar um chopp, e no meu caso comer um chocolate, é no sábado santo. Depois da missa, nós somos chamados a fazer uma refeição. Claro que não é para encher o bucho, né? Não é para compensar o tempo que nós não comemos, é para comer ordenadamente, mas claro, com muita alegria. Mas esse jejum que vocês fizeram até agora, continuem a vivê-lo até o sábado santo. Então, primeiro, uniram ao jejum um maior recolhimento interior e um maior fervor de oração. Então, como eu falei, são dias de mais silêncio, de mais recolhimento e de mais oração. Segundo propósito, meditar continuamente, com sentimentos de compulsão, os sofrimentos de Jesus Cristo. Então, de fato, são dias muito propícios para que a gente medite a paixão do Senhor. Pode ser com a leitura dos evangelhos da paixão, pode ser com uma boa via sacra e também com os mistérios dolorosos do Santo Rosário. Só para citar 3 formas muito apropriadas, nada impede que leiamos um livro de espiritualidade sobre esse assunto. Próprio ato de assistir o filme Paixão de Cristo contribui para isso também. E o terceiro propósito, assistir, sendo possível, aos ofícios divinos com este mesmo Espírito. Ofícios divinos são todas essas celebrações que a nossa paróquia e todas as outras vão propiciar. Louvem muito a Deus porque nós estamos com as igrejas abertas, tá, gente? A gente precisa, de fato, ser muito grato a Deus por isso, porque no ano passado as igrejas estavam fechadas e muitos irmãos nossos estão no Brasil afora aí com as igrejas fechadas. O demônio trabalhou, infelizmente, muito bem em muitas dioceses. Eu conheço diocese que o governador, entre aspas, liberou, porque eles não têm que liberar nada, eles não têm poder para isso. O governador liberou, o prefeito liberou e o bispo fechou. Tem uma amiga minha que mora numa cidade do interior de Minas que aconteceu isso. E nós temos que dar graças a Deus, porque aqui no Rio de Janeiro, que é uma das dioceses mais visadas pelo demônio, para que fosse fechada e não foi fechada. Isso é para louvar a Deus por isso. E vamos então honrar a Deus e agradecer a Deus participando das celebrações, seja aqui na paróquia, para aqueles que conseguirem se inscrever, seja em outras paróquias. Então, que vocês tenham de fato uma santa Semana Santa e vamos então rezar o Ângelus lá fora para a gente não ficar preso, como sempre, na igreja.